Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o Matheus, sou professor de História. Nós estamos voltando para mais uma aula aqui de História. Agora nós vamos entrar no pós-Primeira Guerra Mundial. Nós já temos uma playlist aqui sobre Idade Antiga, depois Idade Moderna, as revoluções. Temos aqui também a Primeira Guerra, que é palco importante para você entender como que a Segunda Guerra acontece. E também para entender por que a crise de 1929 acontece. Porque lembra que eu falo para vocês que a história é assim, elas são coisas que se sucedem. Nunca é uma coisa do dia para a noite, pum, como um passe de mágica. São ações, reações, consequências, e isso é história. Entendendo isso, você vai mandar muito bem na sua prova. Então, não se esqueça de se inscrever, dá um curtir nessa playlist aqui fantástica que nós temos no canal. E vamos logo então para a crise de 1929. O que foi a crise de 1929? Né? Vamos pensar assim o seguinte, pessoal. Primeira Guerra Mundial, se você não viu, vai ver. Tá? A Europa está destroçada. Né? Quem que está bela e formosa, que entrou ali pelo final da Primeira Guerra? Os Estados Unidos. Todo mundo numa pindaíba, os Estados Unidos com uma ferpa, com uma graninha. E daí? Então o que vai acontecer? O resto, o planeta que produzia, a parte do planeta que produzia mais que a Europa, está destroçada. Agora, a maior parte da produção mundial concentra-se nos Estados Unidos. Tanto que 45% da produção mundial ficava nos Estados Unidos. Tá? E acontece uma outra coisa também, aqui para você entender o cenário antes da crise. É o seguinte, na Primeira Guerra Mundial, os homens deixaram as mulheres nas suas casas e foram para a guerra, tá bom? Só que não ficaram em casa as mulheres, as fábricas precisavam continuar funcionando, fábrica bélica, né? Fábrica de arma precisava ficar sendo produzindo, precisava acontecer para que os homens lutassem, né? Então o que acontece? Essas mulheres, elas entram na indústria, começam a produzir, a indústria está a todo vapor, acontece que acaba a Primeira Guerra, os homens que continuaram vivos, claro, né, voltam e começam então a fazer parte, a se incorporar também na indústria, ou seja, a indústria americana aqui, porque o resto do mundo está destroçado, né, ela começa a ficar uma superpotência, uma supercapacidade de produção. Mas ela está produzindo para quem? Para quem está precisando, então não tem nada de errado. A superprodução dela está atendendo a países que estão precisando. Está todo mundo quebrado, os Estados Unidos estão fazendo, vou fazer mais uma fábrica. Beleza, tem mais gente precisando. Quero vender pinico, lá não tem mais pinico. Né? Aí acabou o pinico, o que eu faço? Cria mais uma fábrica de pinico. Mas não é muita fábrica, não, porque tem muita gente precisando de pinico. Né? Então a superprodução, consequência da Primeira Guerra Mundial, ela explica um pouco da crise de 1929. Empresas a todo vapor, fabricando muito e vendendo muito. Valorização das empresas. Percebam bem, uma empresa que vendia, vou falar do pinico para vocês entenderem, é claro que não era isso, pessoal, tem tantas outras coisas, né? Minério de ferro, para reconstrução dos países, muita coisa. Tudo que você pensa que um país está destroçado precisa, os Estados Unidos estavam fabricando e vendendo para esses países. Agora, uma empresa que vendia 100 pinicos, né, num mês ou num ano, um exemplo, com o aumento de gente precisando desses tais pinicos, o que vai acontecer? Eu vou vender mais. Se eu vou vender mais, a empresa vai lucrar mais. Se a empresa vai lucrar mais, ela vai valer mais, porque ela vai ter mais fábricas, mais trabalhadores, vai conseguir comprar mais carros, galpões, vai vender. Então ela está super valorizada. As empresas estão super valorizadas. Só que aqui chega um ponto que acontece o seguinte, acompanha contigo, parece meio difícil, mas não é. Estão sendo negociadas na Bolsa de Nova York as empresas que estavam vendendo para todo mundo, certo? Beleza. Só que acontece o seguinte, os Estados Unidos estão numa onda muito grande de prosperidade. E a empresa começa então a não conseguir em um determinado momento, você não consegue mais vender pinico, né? Quantos pinicos uma pessoa vai ter? Então, pense você, chega um momento que isso acaba.
Só que o povo lá em Nova York, os caras lá tudo tomando um champanhe, tudo feliz, um charuto caro, festejando, falando, isso não vai acabar nunca. Olha que beleza, nós estamos num paraíso, não vai acabar nunca. E aí tem a empresa que vende pinico, que valia, sei lá, 10 dólares uma empresa. Mas aí a galera tá falando, pô, tá vendendo muito pinico, eu quero comprar. Eu compro por 11, compro por 9. E os valores, os preços dessas empresas foram nas alturas. Só que as empresas não estavam vendendo por tanto que o preço estava subindo. Mas a galera tava comprando, tava alucinado, tava todo mundo muito louco. Então, isso aqui, pessoal, ó, eles estavam fazendo isso aqui, especular. O que é especular? É falar assim, não, esse negócio do pinico vai continuar, vou entrar nessa aí, vou ganhar muito dinheiro, esse negócio vai explodir. Ó, a empresa que tá valendo 10, valia 2, agora tá 10, eu vou comprar porque vai estourar. Só que, pessoal, venda, o valor aqui é diferente, o valor na bolsa de valores é diferente do valor que ela está vendendo. E tem uma outra coisa, a empresa está produzindo muito, superprodução, mas ela está vendendo tanto pinico que está produzindo? Se não está, é uma cagada, certo? Então, vender é diferente de produzir. Eu posso produzir muito, mas se não tiver quem compre, isso não está valendo mais nada, né? E aí chegou num ponto em que a ficha caiu. Nós estamos produzindo e não estamos vendendo. Vai quebrar isso aqui. A Bolsa de Nova York cai 80 pontos. Não é muito. Hoje em dia no Covid caiu muito mais que isso. Mas aconteceu o que, pessoal? Todo mundo investia lá. Todo mundo queria ganhar dinheiro. Não é bobo. Todo mundo lá, pá, isso aqui. E todo mundo começou a correr para tirar dinheiro, vender dinheiro. E o que cara que comprou a ação aqui a 10... está vendendo a 2, ou seja, prejuízo, não tem mais nada, empresa fechando, caos. Este é um período que eles chamam de Grande Depressão. Existia em Nova York uma coisa que vocês não vão acreditar no tio, mas dá uma gugada aí pra você ver. Tinha favelinhas em Nova York. Pessoa vivendo com sopa em barracos de madeira. Olha só que loucura isso. Hoje você não acredita nisso. E aí o que aconteceu? O Estado americano, quando o tio fala Estado, ele está falando do governo, certo? Ele propõe aqui, ó, o New Deal. Entre 1933 e 1939, que foi instaurado por esse presidente Franklin Delano Roosevelt. E este New Deal, este novo acordo, propunha um intervencionismo do governo. O que é intervencionismo? O governo americano pegou um dinheiro e falou assim, ó, vamos arrumar essa economia aí. Eu quero fazer estradas. Aí o governo tinha dinheiro para fazer estradas. Para fazer estradas você precisa de quê? Precisa de produto. Precisa de ferro. Precisa de cimento. Precisa de pedra. E precisa de quê mais? Mão de obra. Então você vai contratar mais gente. Vai ter menos desempregados. Certo? Certo. Então esse intervencionismo, né, para salvar a economia americana. Há críticos que vão dizer que isso foi um problema causado pelo próprio governo, né? E há os que vão dizer, tá vendo como esse negócio de mercado livre não funciona, o governo precisa ficar de olho, né? Não é palco para a nossa discussão. E aqui então, como eu disse, o intervencionismo vai acabar gerando empregos e salvando de alguma forma a economia norte-americana. Agora, tá bom, professor, está acontecendo isso nos Estados Unidos. E o que está acontecendo na Europa? Na Europa, pessoal, está surgindo os regimes totalitários. Totalitários, quando você ouvir isso, preste bem atenção, tem a ver com a totalidade de poder. O total do poder está concentrado. Quem manda? Lá aqui no Brasil nós temos o Senado, nós temos o Judiciário, nós temos o Presidente, nós temos a Câmara dos Deputados, cada um exercendo uma função. Lembra quando a gente viu na Revolução Francesa lá os pensamentos iluministas dividindo em 3 poderes? Nos regimes totalitários, não. Vai ter aqui algumas características, e nós vamos observar, e uma delas é o unipartidarismo. Um partido só. Aqui nós temos um monte, tem até demais aqui, né? Mas lá a ideia do regime totalitário, o unipartidarismo, é um partido só que vai trazer a solução para o problema. E qual era o problema da Europa? O problema da Europa era a miséria,
era humilhação. Lembra que a Alemanha tinha tomado nos nariz quando perdeu a Primeira Guerra? Fizeram lá um acordo acabando com tudo, com que ela não poderia se militarizar, que ela perdia terras, perdia direitos, tinha dívida, acabou com a Alemanha. A Alemanha estava numa miséria, povo. E não só a Alemanha, todos os países, já falei isso, estou repetindo conscientes, os países europeus estavam destruídos, estavam passando por graves problemas financeiros. Tá? E é neste palco vão surgir alguns salvadores da pátria. Aqui vai existir, começar a surgir os regimes totalitários. Quais são as características desse tipo de regime? Nacionalismo. Veja só, nacionalismo por quê? Imagina só, a Alemanha destroçada, a Itália destroçada, Espanha destroçada, países ali da Europa totalmente destroçados. Vai surgir um cara e vai falar assim, nós temos que nos orgulhar da nossa origem, nós temos que corrigir esse problema. Ninguém vai apontar o dedo porque nós somos a melhor raça, nós somos o melhor. É um pouco assim, você não confunda patriotismo com nacionalismo, tá? Uma coisa é você amar o seu país, outra coisa é você fazer desse amor ao país uma doutrina que acaba controlando as pessoas. Essa é a ideia do nacionalismo, né? Então ele vai inflando as pessoas de orgulho. Eu vou salvar a Alemanha. Era o que Hitler, que nós vamos ver daqui a pouco, fez. Ele falava assim, a Alemanha, a Alemanha foi injustiçada. E de fato foi. Então ele repetia isso, ele pregava, ele fazia discursos, ele foi preso, né? Quando ele foi preso, ele escreveu Mein Kampf, ou Minha Luta, né, que é a Bíblia do nazismo, né, que ele fala que é a minha luta, e ele é a ideia de uma superioridade libertária, e crescer, fazer a Alemanha forte, soberana, com um império e tal. Essa mentalidade tem tudo a ver com o nacionalismo. Agora, pessoal, como é que você consegue tomar força, um poder? Senão pela força do militarismo, tá na cara, né? Militarismo. Se você viu o filme de Segunda Guerra, você sabe isso aqui, se esse militarismo tá lá, né? O corporativismo, que aqui então entra a ideia de que todos ali têm que contribuir para a sociedade, para o bem comum da nação, tá lá também em nacionalismo. O unipartidarismo, que é um partido só, azar. Mas por que tem que ser um partido? Não interessa, o nosso partido está certo, nós vamos salvar a vida da Itália, vamos salvar a vida da Alemanha e de todos os países. Por quê? Porque nós somos os mais cheirosos, os mais bonitos, nós temos a solução para o problema. Tá? Aqui uma característica interessante, o anticomunismo. Por que o anticomunismo? Porque o comunismo é santo? Não é isso. Mas em 1917, a Rússia, ela passou por sua revolução soviética lá, né? Tanto que ela saiu da Primeira Guerra. Tá aqui na playlist, hein? Primeira Guerra. E por que a Rússia saiu? Porque estava num cenário de fome, de crise, todo mundo numa pindaíba. O comunismo veio e pum, se instalou, né? Olhando para os outros países da Europa, eles estão bem ou estão mal? Estão bem ou estão mal? Estão muito mal. Então não é o mesmo palco, o comunismo não vai acabar se instalando, então eles estão lutando contra um inimigo que pode chegar a qualquer momento, né? Por quê? Porque aconteceu a mesma coisa, eles olharam para a União Soviética e falaram assim, vai dar muita M, eles vão entrar aqui e vão tomar conta de tudo, então vamos lutar contra esses malditos comunistas. Então tinha essa ideia, tanto que tem um revanchismo, a ideia aí do Hitler, que há muito tempo também, além de judeus, ciganos, deficientes físicos e todo mais, um monte de gente que não era da mesma espécie deles, né? Foi executada também, comunistas eram perseguidos e mortos, tá bom? E aqui vamos ver os partidos, os líderes e esses regimes, né? O fascismo italiano, fatio de combatimento, era uma arma que juntava-se vários gravetos, então era a ideia mais ou menos de união faz a força, ele remetia ao tempo de glória romano, o fatio de combatimento. Então ele organizava aqui os camisas verdes aqui, né? Ele falou assim, vamos tomar o poder, e o líder desse grupo que marchou pelas cidades italianas foi Mussolini lá. Então
e quando a gente pensa em regime totalitário, logo na Segunda Guerra a gente pensa em Hitler. Tá, ele fez muito mais desgraça. Mas vamos olhar bem, porque quem começou com essa ideia foi o Mussolini, né? Esse fascismo é a raiz desses regimes totalitários aqui na Segunda Guerra. Aí o Hitler olha para lá e fala, pô, que boa ideia desse tal de Mussolini. Ele já tinha umas ideias malucas, o tal do Hitler, né? Aí o que ele faz? Na prática, o nazismo é o fascismo com uma ideia de superioridade racial, né? Aqui o antissemitismo, né? Quando você põe ali o antissemitismo, e uma ideia de ampliar as suas fronteiras, né? Que o Hitler acreditava nisso, que era a área vital da Alemanha. A Alemanha é tão cheirosa, nós somos tão melhores que nós precisamos de terras, e nós vamos ter que invadir e pegar. Mas não foi só esses dois, tá, pessoal? A história, às vezes, nos filmes, esquecem esse trecho aqui. Nós tivemos também na Espanha o franquismo, com o Franco, né, também um ditador, que, aliás, conversavam assim, né, muito, só que não prosperou tanto em desgraça quanto foi Hitler e Mussolini. E o salasianismo com Salazar em Portugal. A Europa foi tomada. Percebam que os lugares onde tem muita fome, muita desgraça, assim, é meio palco, é meio terra fértil para tipo de pensamentos muito malucos surgirem, tá? Então, por isso é importante entender o cenário, né? Compreender o que aconteceu na crise, compreender aqui, e compreender o que aconteceu aqui na Segunda Guerra, por que esses caras surgiram. Então vamos para a Segunda Guerra, tá bom? Hitler já estava lá no poder, já tinha tomado, virou chanceler, tomou o poder, tá bom? E ele fez um negócio que ele não é bobo, né? O Hitler, ele era tudo, um monstro, tudo que você pode colocar aí para achar para maluco e tal, mas ele tinha um ardiz, uma esperteza do mal ali. Então ele foi lá e fez um tratado nazi-soviético. O que ele fez? O tio Hitler, ele foi lá na Rússia e falou assim, olha, eu vou fazer um movimento aqui e tal, mas não vou atacar vocês não, tá bom? Vocês ficam de boa aí, eu fico de boa aqui. Aí a União Soviética falou, não, de boa, mexendo com a gente tá tudo certo, não tem problema, tá? Aí o Hitler, com a pimba, atacou a França, né? Começou então a bombardear direto a Inglaterra, porque a Inglaterra está distante do continente, então ele precisava voar ali, então era bombardeios, principalmente para ataques aéreos, né? E a União Soviética, suave, né? Então, aqui, e qual que era a tática dele? Que é interessante essa palavra aqui, ó. Hitler utilizava Blitzkrieg, que é a guerra relâmpago, que da onde vem a palavra blitz nossa, a palavra blitz, que a gente fala, tem uma blitz ali e tal. Foi muito rápido o ataque Blitzkrieg, que é a guerra relâmpago. Ele já chegava com tudo, tomava conta, não dava nem tempo, tá? A Polônia ele tomou em 15 dias, tá bom? E ele quebra esse tratado. Depois que ele começa então a invadir diversos países, o Hitler pensa, fala assim, quer saber do negócio? Eu não tô mais nem aí para esse tal de soviético aí não. Eu vou entrar na União Soviética. Beleza? Beleza. Aí ele vai entrando e aí ele força então a União Soviética a entrar numa luta contra ele. Ele fez esse tratado com a União Soviética para não lutar em várias frentes, tá bom? Porque você vai lutar em várias frentes, você perde. Um inimigo daqui, um inimigo daqui, um inimigo daqui, tá perdido. Então ele foi subjugando alguns pedaços de terra, como a Polônia, foi judiando o máximo ali da França, tanto que ele passa ali no Arco do Triunfo, tem foto dele na Torre Eiffel, né? E arrebentando com a Inglaterra, tá? Aí o que acontece? Esses países começam então naturalmente a se juntar aqui, né? Ao contrário da Primeira Guerra, que a união aconteceu antes da guerra, aqui a união vai acontecer durante a guerra. Pensamentos iguais aqui, ó, Itália, Alemanha e Japão, né? O Japão que também tinha essa ideia de expandir o seu território, essa ideia de imperador. Lá eles acreditavam realmente que a palavra do imperador era uma lei, ele era divino, né? Então, esses três países acabam se juntando aqui. Tem muito a ver com a Primeira Guerra, se vocês se lembram disso, né? Aqui, essa turminha aqui que a gente considera aí de fato, né, pessoal, pelo tanto que fizeram, são a turminha do mal, é o eixo.
O nome deles é a Turma do Eixo. Então, quando você lembrar a Turma do Eixo, você lembra da Alemanha, Itália e Japão. Agora, contra eles juntaram-se os aliados. Inglaterra, que já estava tomando bomba todo dia na cabeça. França, que já estava... O Hitler estava fazendo turismo lá, né? E a União Soviética, quando o Hitler invade a União Soviética, ele quebra aquele tratado. A União Soviética fala: peraí, bonitona, não tinha um acordo? O Hitler falou: azar o seu, vem pegar. E aí o pau começou a cantar, né? E quando que os Estados Unidos, você deve ter olhado e falado: senhor, mas cadê o soldado Ryan? Quando é que o soldado Ryan vai entrar nisso aí? Veja bem, tava lá os Estados Unidos, já sabendo da guerra, mas aquele negócio, né? Entrar em guerra, não sei e tal, mas já se armando, que não é bobo, né? Eu vou explicar pra vocês aqui mais ou menos como acontece. A Terra, por incrível que pareça, falam pra aí, ela é redonda, tá bom? Então tá aqui o Japão, tá aqui os Estados Unidos, a costa leste, a costa oeste americana. Aqui tem a Califórnia, tá? Aqui Japão, tá bom? Aqui tem o Havaí, Pearl Harbor. Essa ilha aqui, ó, Pearl Harbor. Olha só, o que os japoneses fizeram? Saíram, olha lá, em 7 de 12 de 1941, saem do Japão com os aviãozinhos deles lá. Aí todo mundo vai para onde? Vai para Pearl Harbor. Pessoal, tinha como eles voltarem e abastecer? Não tinha. Aqui acontece uma das maiores loucuras da Segunda Guerra. A Segunda Guerra é muito louca, né? Mas aqui aparecem os pilotos kamikazes, né? Os kamikazes, eles saem então do Japão com uma missão só de ida para atacar esses aviões, esses navios aqui americanos que estavam em Pearl Harbor. E quando acabava a gasolina, professor, o que eles falavam? Pulavam, estacionava, pedia arrego, pegava no urubu. Não, se jogava o avião em tudo e pá, vai com Deus, cara, banzai, kamikaze, e vamos pra dentro. E era isso que os caras faziam. Então, esse ataque dos japoneses a Pearl Harbor, né? Aí existe a teoria que digam que os japoneses estavam com medo dos americanos já estarem se armando, mas no fundo foi um ataque sem um contra-ataque. Não foi um contra-ataque, foi um ataque. Eles mexeram com os americanos que só estavam esperando um motivo. Então em 7 de 12 de 1941, os Estados Unidos entra definitivamente na guerra, mas ele entra na Guerra do Pacífico contra os japoneses em primeiro momento. Só mais tarde ele passa então a lutar na Europa, tá? Beleza. Só que a Alemanha, ela tinha um poderio militar muito forte, tá? Tanques de guerras, armamento, exército bem treinado, uma força, dinheiro. Se vocês forem ver o quanto o Terceiro Reich, que era a ideia lá do Hitler, cresceu em magnitude, o quanto era rico, né? Vocês vão perceber que a Alemanha era uma outra Alemanha, não era aquela Alemanha empobrecida, arrebentada. O nacionalismo fez eles crescerem muito. Então, a força de guerra deles também estava muito alta, estava muito forte, estava muito grande essa força, tá? E quando é que a guerra vira, professor? Porque a gente já sabe que a Alemanha perdeu. Sim, perdeu principalmente, grava isso aí, 3 fatores aqui. A derrota em Stalingrado. Essa cidade, Stalingrado, tem esse nome, você já ouviu, Stalin, que era ali o ditador da União Soviética, né, que tinha um nome com uma cidade com o seu nome. Então o Hitler estava bem abusadinho. Ele falou: eu não só vou entrar na União Soviética, como vou destruir a cidade com o nome do meu opositor. Só que é o seguinte, pessoal, ele foi para lá e aquela cidade resistiu. E resistiu, e resistiu, e resistiu, e resistiu, e resistiu tanto que usou a mesma arma que usaram contra Napoleão. O inverno, rapaziada. Todo mundo congelou, o alemão virou picolé ali. E ali as tropas alemãs sofrem a primeira derrota significativa, né? Eles têm que recuar, muitos soldados são feridos, mortos, né? Muita gente morre de fome, morre congelado, amputa membro, o negócio foi feio, tá? Mas o Hitler tinha orgulho, ele não estava perdendo, e ele começou a insistir nisso, e mesmo assim ele perdeu essa cidade de Stalingrado.
A partir daí, o que acontece? A União Soviética começa a marchar em direção ao oeste, né? Vem com tudo para o Ocidente, né? Agora falou, se mexeu com a gente, agora vamos arrebentar contigo, né? A queda da Itália, a Itália também, graças a uma revolta interna e não ter tanta força quanto tinha a Alemanha, ela se retira da guerra. Hitlerzinho está ficando sozinho. E a entrada dos Estados Unidos, né? Na Europa, que o dia D, em 6/7/1944, eles entram pela França, ali pelas praias da Normandia, e sobem até chegar a Berlim, né? Só que como a União Soviética vinha já marchando, os soviéticos vinham marchando, em 1º de maio de 1945, os soviéticos, os caras que deram a camaçada de pau aqui, né, em Stalingrado, eles invadem Berlim e então destroem o império ali. A guerra com os alemães acaba neste dia, né? Segundo as teorias, Hitler teria se matado, tá bom? E outros as seclas dele, aí, todos os outros comandantes dele, vários deles se mataram também. Os que não se mataram foram julgados e foram enforcados, né? A gravata, né, de um tamanho menor para eles. Mas acontece o seguinte, japonês não se entrega. E o Japão continuava lutando, a guerra no Pacífico continuava. Essa guerra aqui, ó, no Pacífico, o americano vinha aqui, tinha uma série de ilhas aqui, ó. E os Estados Unidos ia ganhando a ilha, avançando. Só que o japonês não se entregava. O japonês se jogava na frente das metralhadoras. Eles estavam morrendo e continuando, muito louco, coisa de samurai, aquelas coisas mental mesmo deles, né? E aí o que acontece? A guerra continua, os Estados Unidos estão cansando, o japonês morrendo. Aqui os Estados Unidos resolve utilizar uma arma, uma tecnologia nova de armamento desenvolvida contra o Japão, para ver se o Japão cala-te a boca, né? Sai dessa guerra de uma vez. Em 6/8/1945, os Estados Unidos lançam em Hiroshima a Little Boy. Pô, acabou com a cidade em questão de segundos, né? Matou um número enorme de pessoas de forma muito rápida. Foi um massacre, assim, foi um susto para todos, né? Mas beleza, até então o Japão não se rendeu. Vejam só que o Japão não era osso duro de roer. Até que 3 dias depois, em 9 de agosto de 1945, eles jogam a Fat Man Nagasaki, né? Aí então depois o Japão se rende, tá bom? Agora, pontos importantes no pós-guerra aqui. A Alemanha, eles realizam o Tratado de Potsdam, e a Alemanha é dividida, né, em 4 grandes áreas. 3 áreas dos países capitalistas, né, ali a França, Estados Unidos e a Inglaterra, e a área comunista soviética. A área da capitalista foi a República Federativa da Alemanha, e a área comunista é a República Democrática da Alemanha. Vocês, quando estudarem aí, principalmente em geografia, a Guerra Fria, vão descobrir que lá existia a Alemanha Oriental, né, que é a comunista, e a Alemanha Ocidental, né? Então foi por isso que a Alemanha se dividiu, tá bom? O que mais que aconteceu, pessoal? A criação da ONU, né? Já ouviu falar da ONU? A ONU falou isso, a ONU falou aquilo, a ONU falou... Todo dia a ONU fala alguma coisa, né? A ONU foi criada aqui no pós-guerra para tentar manter um certo equilíbrio, né, na humanidade. E as pessoas, o aluno sempre dá uma sequelada. Quais são os países que estão lá sentados lá no Conselho da ONU que tem direito a voto, né? É só lembrar de quem venceu a guerra, pessoal. É só lembrar de quem venceu a guerra. Os Estados Unidos, Inglaterra, França, e a União Soviética, mais a China, né? Que tem os assentos ali com direito a voto, né? A União Soviética, agora a Rússia, tá?
Então, se você lembrar como acabou a Segunda Guerra, você sabe quem está lá na ONU e que tem poder de veto. O que é poder de veto? Alguém tem uma ideia, um só falou não, acabou, morreu. Ou eles se acertam, ou então ninguém faz nada, entendeu? Doutrina Truman, que aqui começa realmente essa ideia da Guerra Fria, né? O presidente Truman diz que tem que acabar com a praga comunista, e aqui começa então a Guerra Fria, né? O que é a Guerra Fria? Os Estados Unidos comandando uma parte do globo, né? Politicamente, comercialmente e ideologicamente, e a União Soviética expandindo também os seus territórios ideologicamente, militarmente, né? Então, isso meio que divide o mundo nesse período de Guerra Fria, e começa aqui, no pós-Segunda Guerra Mundial. Mas Guerra Fria por quê? Porque os Estados Unidos e a União Soviética não entraram em batalha assim, né, com a direta entre eles, tá? Mas ela foi fria mesmo, professor? De jeito nenhum. Se você lembrou aí, já viu algum filme, Vietnã foi por conta disso, Coreia do Sul e Coreia do Norte tá lá, as duas até hoje lá, brigando e divididas por conta disso. Coreia do Norte sob influência comunista, Coreia do Sul sob influência capitalista. Percebam que o mundo está nessa ainda aí. Cuba, tudo, né? Nós estamos vivendo ainda crises advindas aí. Olha só a consequência de resultado, a consequência dos atos, né? Das transformações. É criado o Estado de Israel com um voto e o aval de Oswaldo Aranha, um brasileiro que tem nome de rua em Israel. É criado o Estado de Israel, eles colocam ali onde já estavam os palestinos naquele período, muito embora aquela região seja uma região onde já habitou o povo judeu. Então eles ali, como compensação pelas mortes excessivas, eles criam esse Estado de Israel, e aí o pau começa a cantar como está cantando até hoje lá, palestinos e israelenses. Está vendo como é que nós estamos vivendo, consequências disso aí? E aqui cria-se a OTAN, né? A Organização do Atlântico Norte, com os exércitos capitalistas, e o Pacto de Varsóvia com todos os países que eram pró-comunistas. Tá bom? Então isso foi a Segunda Guerra Mundial. Se você gostou, se inscreve aí, compartilha com um colega. Veja essa aula, você vai saber tudo. Tá? Um abraço, fique com Deus e até a próxima.